A Bola Não Para está no ar para você, você que acompanha a nossa programação, também no meu canal no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, com muito prazer, falando mais uma vez do futebol americano. A gente vem trazendo personagens importantes no masculino e no feminino e hoje não é diferente. O Vitor Hugo Mega é o nosso convidado hoje, também jogando na seleção brasileira, o futebol americano crescendo cada vez mais no Brasil, não só em espectadores, pessoal, todo mundo vendo, você vê a NFL, todo mundo assistindo, o Super Bowl também, né, vira e mexe, o pessoal quer saber quem vai se apresentar no intervalo, tem os fã-clubes que nem acompanham o futebol americano, mas também se envolvem também nas redes sociais, e é bem legal ver que está um crescimento do futebol norte-americano também no Brasil, do futebol americano aqui no Brasil, e claro, com pessoas jogando, os clubes participando, clubes do futebol tradicional, nosso futebol, soccer, né, abrindo aí portas, né, tem time, o Corinthians tem time, o Flamengo, que é o time do Vitor Hugo também aí, emprestando o seu nome também, o Santos também já teve, Palmeiras, né, então a gente sabe que tem vários times do São Paulo também, vários times ligados aos clubes de camisa tradicionais e outros clubes que não têm essa ligação, mas que estão buscando espaço também no futebol americano, e o Vitor Hugo vai falar um pouquinho sobre essa caminhada. Vitor, prazer recebê-lo. Tudo bem com você, cara? Tudo ótimo, Fred. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz e animado. Pô, eu que fico feliz com a sua presença aqui. É uma honra, um atleta da seleção brasileira. É sempre importante a gente enaltecer os atletas aqui do esporte brasileiro. Ainda mais saindo um pouquinho do futebol, né? A gente sabe que o carro-chefe é o futebol, o soccer. O futebol americano, por que não? Cada vez mais crescendo, né, Vitor? Com certeza, cara. Eu fico muito feliz. Eu falo, é uma grande missão poder propagar o esporte, né? A gente está numa grande ascensão no esporte aqui no Brasil. Hoje em dia, o Brasil é o segundo maior país que mais consome NFL fora dos Estados Unidos, vem o México e depois o Brasil. Então, a gente quer difundir, né? É a melhor maneira a gente propagar a imagem do atleta, o atleta brasileiro de futebol americano. Legal. Como começou tudo isso para você, Vitor? Você praticava outros esportes fora do futebol americano? Como que aconteceu o futebol americano na sua vida? Eu sou atleta desde quando eu tinha 5 anos de idade. Comecei jogando futebol até os meus 12, 13 anos. Perna de pau ou bom jogador, Vitor? Bom. Eu sempre fui volante, né? Sempre gostei de jogar de volante quando era na categoria de base. Joguei no São Paulo, joguei no Palmeiras, isso com 10, 11 anos de idade. Tá. Espichei com 14 anos, já tava com 1,91 m, grandão. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,94 hoje. 94. E aí eu fui pro basquete, cara. Fui pro basquete, me apaixonei pelo basquete, virei atleta profissional de basquete, eu joguei no NBB. Você jogou no NBB? Joguei no NBB. Qual equipe você jogou? Joguei pelo São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. América de Rio Preto. Tá. E aí lá, eu comecei minha carreira no basquete, no Minas Santos Clube, aí fui pro time do Vasco, fui pro time de Praia Grande, joguei alguns clubes. E aí, com 23, 24 anos, eu saí, eu tinha me formado no basquete. Na época, o basquete não estava... A NBA não estava tão voltada como está hoje aqui no basquete brasileiro. E eu parei, vou estudar na minha área, que eu tinha me formado, que é a comunicação. Você se formou em comunicação? Comunicação. Opa, então um companheiro aí de quase. De área. Não exerci tanto, mas Mas você quer seguir como jornalista, algo assim, ou não? É outra área que você fez de comunicação? Eu já trabalhei em rádio. Trabalhou? Eu gosto de rádio, sabe? O universo da rádio, e eu acredito que consiga linkar. Eu acredito muito no esporte. Eu acho que no veículo da comunicação a gente consegue fazer chegar mais rápido a informação do esporte, enfim. Então é algo que eu quero trabalhar futuramente. Mas te respondendo, e eu fui trabalhando na rádio, recebi um convite. Qual rádio, Vitor? Eu trabalhava no interior de São Paulo, era ali perto de Sorocaba, em Tietê. E eu fui entrevistar, fazer uma pauta para um atleta que estava indo lá, fazer um convite para o flag football, a modalidade que estava crescendo na cidade. Sim. E aí, nos bastidores, ele falou, cara, você tem um biotipo e tal, por que você não vai lá conhecer o esporte? Eu falei, cara, eu joguei basquete, eu parei um tempo e tal, eu vou lá fazer um teste, um treino, e, cara, me apaixonei. Eu treinei um treino, me apaixonei pelo esporte. E aí, eu acho que o sangue de atleta falou mais alto, de competir, né? E aí, eu comecei jogando no interior de São Paulo, foram 2, 3 meses. Em 2014, estava chegando uma liga aqui no Brasil, chamada LFA, com americanos que queriam profissionalizar o esporte. E eu os testes eram aqui em São Paulo. Fui fazer o teste aqui em São Paulo. A liga acabou não acontecendo, mas eu treinei com técnicos e jogadores americanos que fez expandir a minha cabeça. E um técnico falou assim, cara, você tem potencial para jogar fora do país. Opa. Treina, se dedica, que as coisas acontecem. E aí, então, eu recebi o meu primeiro convite para jogar no time do Corinthians. Eu comecei jogando futebol americano no Corinthians Steamrollers, aqui em São Paulo.
Eu joguei meu primeiro ano e foi tudo muito rápido. Eu joguei meu primeiro Campeonato Paulista. No final do ano eu tive a primeira convocação pela seleção brasileira, um convite para ir jogar nos Estados Unidos. Foi tudo. Você teve um convite para os rápido. Estados Unidos? Tive. O mesmo técnico que me deu a oportunidade de entrar nessa liga profissional, ele estava indo para o Texas, mandou uns vídeos e a universidade aprovou. Me deu uma bolsa para estar indo para os Estados Unidos, estudar, jogar futebol americano e estudar. E aí como que foi? E aí virou o ano 2014 para 2015, né, eu tive essa carta convite da universidade. Certo. Então eu saí da rádio, comecei só a focar no futebol americano, porque eu tinha que passar na prova de inglês, melhorar meu condicionamento físico, e chegar lá pronto para o time. Não perca o que você está contando na sua linha de raciocínio, mas eu sou oriundo do rádio, trabalhei 18 anos na Jovem Pan. O início do rádio é tudo na faixa, Vitor. Como que foi para você? Muito. Que, aliás, vou até aproveitar aqui, porque acho um grande erro. Toda profissão você tem o seu início. Mas eu vejo a maioria das profissões, os caras ganham, pelo menos um trocado. Eu, por exemplo, fiquei 8 meses de graça na Jovem Pan. Everaldo Marques, que é um grande nome aqui, narrou muito o esporte norte-americano, inclusive o futebol americano. 3 anos ela vai pedrado. Bruno Vicari tá na ESPN também, é um período lá. E não é só lá na PAN, nas outras emissoras não tá. O de graça é fácil. Tem várias web rádios, aí o pessoal faz jogo, é tudo você pode ir, legal, a experiência, mas a gente não paga nada. Acho que deveria melhorar as condições para rever isso aí. Sim. Mas era no Vascão, na Ponte Preta, era na faixa? Não, eu entrei na rádio trabalhando na parte do marketing. Tá. E aí trabalhei uns 3, 4 meses no marketing. E aí conversando igual a gente tá, a diretora falou assim, cara, você tem um timbre legal, vamos gravar uma coisa no estúdio? E aí eu comecei a gravar jingles. Aí fiquei um tempo gravando jingles na rádio. Você lembra um jingle que você fez, Vitor? Eu lembro. Eu gravei um jingle. Faz na voz aí de jingle aí, Vitor, vamos ver. Eu gravei um jingle, era aquelas canetas, era como se fosse uma Polishop. Tá. E eu lembro que era... As canetas mágicas da Polishop. Isso, aquelas canetas de acupuntura, de onda de choque, eu lembro... Você sofre com suas dores e quer acabar com elas? Eu tenho uma novidade para você. A Alívio Pen é uma nova tecnologia que fornece ondas de choque no ponto aplicado, fornecendo um tratamento eficaz e profissional. Olha, e aí isso foi um dos lembrou primeiros... até o texto, foi? Eu lembro. E aí eu gravei e a diretora amou, porque eu era um possível radialista que estava entrando no universo novo, trazendo a galera mais nova, a galera do esporte na rádio. Só que eu era locutor folguista. Tá. Então eu pegava aquele horário que ninguém queria fazer. Madruga. Sei lá, domingo das 8 horas da noite às 3 da manhã. Vitor, vamos embora. Era isso. Estamos aqui para isso. Exato. E aí foi nessa correria, entrei no Corinthians, comecei a jogar. E aí eu falei, putz, agora eu preciso me dedicar, porque eu tive um convite de uma universidade, conversei com o pessoal da rádio, eles me liberaram, me apoiaram. Claro. E o prefeito da cidade comprou a passagem para ir para os Estados Unidos na época, porque a universidade não ia me dar passagem. Então o prefeito me ajudou, enfim, foi tudo bem legal. Qual era o prefeito? Você lembra? O prefeito Manuel Davi. Manuel Davi na época me ajudou bastante. Ele gostava muito do esporte. Falou, cara, a gente tem que... Quando o cara faz coisa boa, vamos divulgar, né? Com tem certeza, umas balas que a gente não precisa nem falar, mas muito grato. Quando ajuda, é importante. E aí virou o ano, de 2014 para 2015, teve a convocação da seleção brasileira. Tá. E aí a gente fez um training camp que foi em Irati, no Paraná. Foram 60 atletas convocados, só viajariam 45 para o Mundial, que foi em julho, lá em Kenton, Ohio. E aí eu fiquei nessa lista dos 45. Aí eu falei, perfeito para mim. Eu tinha que ir em abril para a universidade, no Texas. Estaria por lá? Já estaria por lá. Perfeito. Quando for julho, eu só vou para Ohio, disputo e volto. A universidade falou assim, não, a gente não pode te liberar porque você é uma propriedade da universidade, você ficar alojado, vai ter bolsa, a gente não pode te liberar. Caramba. Aí eu falei, e agora? Aí conversei com a minha esposa, eu já estava na época com 27 anos. 27. Hoje você está com quantos anos? Hoje estou com 33. 33. Eu pensei, é a minha oportunidade, eu não quero deixar passar. Eu sei que na pior das hipóteses eu volto para o Brasil formado, né, 4 anos de universidade, mas eu acredito que eu posso jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Legal. Falei para a universidade, eu posso ir depois do Mundial, em finalzinho de julho? Ela falou, pode, mas você corre risco de perder a sua bolsa. Aí eu falei, eu vou arriscar. E aí eu não fui, fiquei treinando aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para o Mundial na seleção brasileira. Porque a minha cabeça era, se eu for para o Mundial, eu volto para pegar minhas malas, que alguém vai me ver lá no Mundial. 2 semanas antes do Mundial, eu rompi os 4 ligamentos do joelho treinando. Nossa.
Não fui para o Mundial e não fui para a universidade. 2015. E aí eu tinha saído da rádio, né? Ou seja, sem lei, sem documento. Sem lei, sem documento. E aí a minha cabeça foi, cara, eu me coloquei nessa situação, preciso sair. Então, na época, o head coach da seleção brasileira, o coordenador ofensivo, o Brian Guzman, eu sou muito grato porque ele falou assim, Vitor, ser forte na bonança é muito fácil. Ser forte com um emprego, com dinheiro no bolso, com tudo dando certo é muito fácil. Agora, ser forte na adversidade são para poucos. Você se colocou nessa situação, você sai. Isso pode te marcar positivamente ou negativamente para o resto da tua vida. Sim. Eu falei, é isso. Eu tive que zerar meu psicológico. Que hoje eu não sou atleta de futebol americano, hoje eu sou um atleta lesionado de futebol americano. Quantos caras lesionados existem no mundo? Eu quero ser o melhor cara lesionado hoje. O que um cara lesionado hoje faria? Então eu quero fazer o melhor que eu posso fazer hoje. E aí fui, foram 8 meses de reabilitação. E eu operei em agosto de 2015, sei que eu me reabilitei em março de 2016, eu estava totalmente já reabilitado e foi de volta numa convocação da seleção brasileira. Pô, que bacana. 2016. Ou seja, você não desistiu. Não desisti. Porque a reabilitação seria mais difícil. E no seu caso, Vitor? Muito. E aí, você tinha plano de saúde, essas coisas, para reabilitação, fisioterapia? Como foi? Eu não tinha nada, mas a equipe do Corinthians me ajudou bastante. Pô, um fisioterapeuta lá do Corinthians falou, cara, eu vou te indicar, né, para o centro de OT, onde tem os melhores atletas que se treinam lá, e eu tenho um amigo médico, e eu consegui fazer minha cirurgia, minha reabilitação, tudo por lá. Então foi bem bom, o Corinthians me deu esse suporte na época. E eu sou muito grato porque as minhas maiores conquistas no futebol americano foram depois dessa lesão. Né? Eu acredito que depois dessa lesão virou a chavinha tipo, de eu ser o melhor atleta, a minha melhor versão de atleta. Poxa, que bacana, que legal. Foi bem bom. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Vitor Hugo Mega, falando mais de futebol americano, que vem crescendo aqui no Brasil, jogador da seleção brasileira. Está aqui no A Bola Não Para, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos mais com A Bola Não Para para você. Eu estou aqui no empreendimento MN15 no Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega 812 da Gafisa. Estou com o Piquet da Gafisa aqui que vai contar para você sobre o apartamento. É sensacional, alto padrão, excelente, vale a pena conhecer, não é isso, Piquet? É isso mesmo, Fred. O apartamento ele já surpreende desde a entrada. Você conta com 2 elevadores privativos no hall social, onde você acessando o apartamento já sai direto na sua sala, sendo que são 4 dormitórios, sendo 4 suítes, a suíte master com closet senhor e senhora, varanda gourmet, fantástico. Todos os dormitórios contam com persiana de enrolar automática, apartamento maravilhoso. Vem visitar. E para isso tem que fazer o quê, Piquet? Entre em contato no WhatsApp DDD 11 95820 5114, falar com o Piquet da Gafisa. Vale a pena conhecer MN15 da consultora Gafisa, o Manuel da Nóbrega 812 no Ibirapuera. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha a nossa programação e também lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Seja bem-vindo para conhecer o A Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Eu estou aqui com o Vitor Hugo Mega, que é jogador de futebol americano aqui do Brasil, seleção brasileira, e joga no Flamengo. Por que o Mega, Vitor Hugo? Fora do ar eu te perguntei, mas no ar, porque não é sobrenome, é apelido. É apelido. Quando eu comecei a jogar futebol americano, foi a modalidade flag football, que não é a modalidade de equipado, com capacete. É a da bandeira, né? Da bandeira. Você tira a flag da cintura do jogador e como se fosse você taclear ele, o jogador tem que parar com a bola. E na minha camisa estava escrito Vitor Hugo, meu nome mesmo. Tá. Quando eu jogava basquete, antes do futebol americano, na categoria de base eu jogava com o número 8. Tá. Quando eu subi para o profissional, eu jogava com o número 11. E quando eu entrei no flag, falaram, Vitor, você tem que escolher o seu número. Então é de 80, na tua posição, que é o wide receiver, recebedor, é de 80 a 89. Eu linkei. Eu não acompanhava, confesso que não acompanhava muito futebol americano. Tá. Então eu falei, 8, categoria de base, 11 no adulto, 81. Eu quero o número 81 para jogar. Beleza. E no meu primeiro jogo de flag, a gente jogou com uma equipe lá, não lembro o nome, e eu comecei a receber umas bolas, receber uns passes, e o time adversário começou a falar, cara, a bola no Megatron, a bola no Megatron, a bola no Megatron.
E pra mim, Megatron era o Transformers. Sim. Aí eu falei, pô, esse cara, Megatron, tá, beleza. Passou, ninguém falou nada, não conversei nada com os companheiros de time. No próximo jogo, a mesma coisa. A bola no Megatron, a bola no Megatron. Aí eu, cara, o que é Megatron? Aí eu fui ver que era um jogador da NFL, muito bem, por sinal, que era o Kelvin Johnson. O apelido dele era Megatron, né? Sim. E aí começaram a me chamar de Megatron pelos atributos, pela semelhança física, o porte de altura, o número na camisa também, que ele usava 81. Aí eu falei, pô, pelo menos me chama de Mega. O Megatron é o cara da NFL. Aí, quando eu entrei na equipe do Corinthians, também já estavam me conhecendo como Mega, e ficou Mega, e é Mega até hoje. Então, mas só chamar você de Mega do que de Vitor Hugo? Porque tem atletas até... Eu jogo quase há 10 anos. Tem atletas que não sabem que o meu nome é Vitor Hugo. Me conhecem como Mega. Ô, Mega, tudo bem? Mega. Eu já perdi, eu tive que mandar fazer documentos, às vezes até importante, que a pessoa achar que o Mega Era sobrenome. É sobrenome mesmo. Eu falei, não, é apelido, cara. Tem que tirar o Mega dali. Tira esse Mega que não tem. Sim. Bacana. Ô Vitor, você estava falando aí, em 2016 abriram as portas, aí você tendo mais oportunidades. Aí foi seleção brasileira, o que mais aconteceu de importante para você? Quando eu voltei de lesão, né, teve um camp da seleção brasileira, uma nova convocação, e para mim foi muito bom poder voltar em campo e voltar pela seleção brasileira. Sim. E esse mesmo técnico que tinha conseguido uma bolsa para mim para os Estados Unidos, no Texas, conseguiu um teste para mim fazer numa liga profissional nos Estados Unidos chamada Arena, que é como se fosse um futsal, mas é um futebol americano dentro de uma quadra. E eu fui fazer esse teste em Iowa, né, em Des Moines, na cidade de Des Moines, um time profissional. E minha chavinha ali também mudou. Eu falei, cara, agora eu tive uma oportunidade, eu já perdi uma oportunidade, é o meu momento de mostrar. Mas é muito difícil, né? A gente, como brasileiro, ir no país e nos Estados Unidos, e você brigar por uma vaga contra americanos que cresceram fazendo isso, para mim foi bem chocante estar ali e ver qual que é a realidade do esporte para eles, porque eu confesso que no meu primeiro teste lá fora eu estava telespectador. Eu via os atletas chegando de carrão, atletas que tinham jogado na NFL, estavam lá fazendo teste porque ficaram sem time na NFL. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí um técnico chegou para mim, lá no dia do teste, ele falou assim, você está nervoso, né? Eu falei, antes de começar o teste, eu estava aquecendo, ele falou, você está nervoso, né? Eu falei, eu tô. Ele falou, cara, faz o que você exatamente fez. Alguns caras precisam toda essa hype de estar com fone, bonitão, chegando de carrão, porque eles fizeram isso desde quando jogaram futebol americano, é o costume dele. Faz a tua rotina, cara, a tua rotina que te colocou aqui. Quando se você sai da tua rotina, você acaba se cobrando uma atenção maior. E, foi um divisor de águas para mim. Eu relaxei e pensei, cara, é isso. O jogo é o mesmo, eu só tô aqui nos Estados Unidos e eu vou fazer. E aconteceu, fiquei lá 3 meses treinando nesse time de arena. E já era final de 2016. Eu pensei, bom, ele pensou, volta para o Brasil, pega as tuas coisas, nossa temporada começa em janeiro de 2017. Nisso que eu estava finalizando os treinos lá, porque o time estava em off-season, estava só treinando os atletas da minha posição, com os quarterbacks, para a gente voltar para o training camp em janeiro. E aí eu recebi a proposta de um técnico americano, chamado Daniel Levy, falou, Vitor, eu estou vindo para Belo Horizonte, no projeto do Sada Cruzeiro, a gente quer repatriar os atletas que estão fora, a gente quer montar um projeto legal aqui no Brasil, e eu quero te convidar. E minha esposa estava grávida na época, então tudo isso pesou, sabe? Sim, tipo, poder voltar para casa. Ficar perto da família, e poder jogar futebol americano que eu sempre quis. E aí foi onde eu retornei para o Brasil e fui jogar no Cruzeiro 2017. Pô, que legal. E você só tem um filho? Eu tenho 2. Dois? Tenho 2, Tá. Benjamin e Vincent. Que legal. Quantos anos o Benjamin? O Benjamin de 7, o Vincent de 5. Legal, bacana. Anos, E aí do Cruzeiro qual é a caminhada aí? Joguei no Cruzeiro 2017, acho que foi a minha melhor temporada com relação a números. Tá. E aí me abriu a porta para um contrato na Turquia em 2018. Na Turquia? E um teste para a NFL no final do ano de 2017 mesmo. Pô, que legal. E aí eu fui para Miami fazer esse teste. E aí? Na verdade, eu ia fazer esse teste e teve um problema com um patrocinador que me bancasse a minha viagem, eu acabei não indo. E aí eu fui só para a Turquia, joguei primeiro semestre de 2018 na Turquia. Foi muito bom, um baita aprendizado também para mim. Voltei na Turquia, já era o projeto do Galo Futebol Americano. Tá. Em 2018, eu joguei 2018 até o final de 2019 no Galo. Quando, final de 2018 de novo, eu tive o mesmo convite para o time o teste da NFL. Só que dessa vez eu fui lá, era um combine privado com alguns olheiros da NFL e da CFL, da Liga Canadense e da Liga Americana.
E foi muito bom, porque me abriu portas. De início, o cara não me selecionou, ele falou, quero tentar te convidar para um minicamp do time da CFL. Então, isso foi início de 2019, janeiro de 2019. Volta para o Brasil, fica treinando, fica pronto, porque pode ser que em abril você volte. E aí eu emendei, fiquei treinando, fiquei pronto. Só que eu tinha que bancar minha viagem, minha ida para lá, e sabe que não é fácil. Não é fácil. Não fui para o minicamp, era um time da CFL do Calgary Stampeders. Voltei para o Galo, continuei treinando. Esse mesmo agente que me chamou falou assim, Vitor, vai ter uma nova liga que vai voltar agora, chamada XFL. Eu vou mandar os seus vídeos para o diretor, cara. É difícil, mas quem sabe. Eu fiquei treinando, quando foi em junho, chegou um e-mail para mim. Cara, você foi selecionado para fazer um tryout para a XFL, que recentemente voltou, que agora o The Rock é o dono da liga, né? O The Rock, o ator? O ator, ele comprou essa liga. E aí, em julho, eu fui para St. Louis fazer o tryout. E para mim, pessoalmente, foi, acho que a minha maior realização como atleta, porque lá eu não tinha vaga para estrangeiro. Lá eu estava como mais um americano. Os técnicos nem sabiam qual era do Brasil. Eu falei, cara, qual a universidade que você veio? Eu falei, eu vim do Brasil, cara. Ele falou, você veio do Brasil? Eu falei, eu vim do Brasil. E eu estava correndo rotas com atletas que eu assistia na televisão. Teve um running back que estava no meu time, inclusive, que a gente estava treinando junto. E eu falei para ele, cara, eu preciso te falar. Eu jogo Madden com você em casa, no meu videogame. Ele falou, pô, cara, que satisfação, vamos competir. Então foi uma baita de uma realização para mim, um baita de aprendizado. Fiquei lá 4 dias em St. Louis, treinando entre os melhores. É muito difícil entrar, né? Porque acaba competindo com atletas da NFL, que teve currículo, tem um histórico lá na modalidade. Mas para mim foi um baita de aprendizado. Que legal. E hoje, atualmente, você está no Flamengo? Hoje eu estou no Flamengo. Eu voltei para o Brasil, teve a pandemia. Eu voltei para São Paulo, né? Que minha família é aqui de São Paulo. Eu joguei uma temporada aqui no Spartans, ano passado. E esse ano eu fechei contato agora com o Flamengo. Estou jogando no Flamengo Imperadores. Que legal. E tá bacana? Tá legal. Eu fiz o meu primeiro jogo sábado, anteontem. Legal. A gente jogou contra o Cruzeiro, lá em Cabo Frio, com o Flamengo. Ganhamos, o Flamengo tá ganhando, tá 2-0 no campeonato. O próximo jogo agora é lá em Belo Horizonte contra o Galo, a equipe do Galo. E essas coisas de camisa? Você jogou no Cruzeiro, jogou no Galo. Tem alguma coisa de rivalidade ou no futebol americano não tem isso? Tem, porque quando eu fui para a Turquia, eu saí da Turquia, eu saí de Belo Horizonte, eu era um atleta do Cruzeiro. Sim. Só que o que acontece? O projeto inteiro, o time inteiro que era do Cruzeiro... Foi pro Galo. Saiu e foi pro Galo, então o projeto inteiro mudou. Mas a torcida não tem noção disso que foi. Então, quando eu estava na Turquia, eu recebia mensagens, porque a gente ia bastante em eventos da torcida do Cruzeiro, como atleta do Cruzeiro, a gente era convidado. E quando eu estava na Turquia, me anunciaram contratação do Galo e o time inteiro mudou pro Galo, eu recebia várias mensagens. Pô, você vira casaca, cara, que não sei o quê, a gente te amava, você foi pro nosso rival. Eu expliquei, não, cara, não foi eu, foi o projeto inteiro que mudou e tal. Mas tem bastante. Ô, Vitor, dá para viver do futebol americano hoje no Brasil? Ou você precisa ter uma outra atividade, ter outros afazeres que não apenas o futebol americano? Ou são poucos aqui no Brasil que tem essa condição, e você, por exemplo, tem um destaque na modalidade, não só por ser um atleta de seleção brasileira, mas por tudo que você já contou a sua caminhada, há a possibilidade de você viver do esporte? São bem poucos, né? Eu falo raros. Meu último trabalho em carteira foi na rádio, e depois disso foi o futebol americano, né? Eu abri mão realmente para ser um atleta de futebol americano. E no começo foi bem difícil, né? Eu vejo muitos atletas que ainda me perguntam, cara, como que a gente faz para ganhar no futebol americano? E eu respondo que eu comecei a ser um atleta profissional antes que alguém me pagasse algo. Essa que é a realidade. Eu tive que criar essa mentalidade... Sua postura de profissional, mesmo sem receber, até Exato. O momento que você fosse... Eu não sei quando que eu vou receber, talvez eu nunca receba, mas eu preciso... Se eu quero me destacar, eu preciso fazer treinar, igual se dedicar. Que um cara profissional faz. Tá. Então, desde então, eu sou um atleta profissional de futebol americano, e eu acho que a minha missão é essa, independente de ganhar ou receber, não, mas propagar a verdadeira imagem do atleta de futebol americano, para que a nossa futura geração venha sabendo e tenha bons exemplos, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter heróis, ídolos, sabe? Eu cresci no esporte e, meus ídolos são os atletas de futebol, o Senna, do Fórmula 1, sabe? Ter realmente uma representatividade para o nosso país. Eu acredito que talvez a minha geração hoje seja isso, seja
é tão importante para criar uma futura geração. Quem sabe daqui uns 10 anos a gente tem um campeonato profissionalmente televisionado aqui no país, é um sonho. Aliás, eu entrevistei o presidente da Federação Paulista, que é do Corinthians. Sim, o Trigo. Trigo. Isso, Trigo, tá? Esqueci o nome dele, do Trigo. Desculpa, Trigo, esqueci. Que ele contou uma história inteira, que ele sabia, minha vida inteira, porque eu falei, acho que o cara é do imposto de renda, tá sabendo tudo ali. Mas o Trigo sabia das coisas. E eu perguntei pra ele, sobre o futebol americano ser considerado um esporte violento. Ele trouxe até o equipamento aqui, ele mostrou que não era, ele colocou, e deu um tapa em mim forte e eu não senti. Falei um ai, mas não senti nada, fiz um charme. Como que você vê essa avaliação? É um esporte violento mesmo? Quando você falou, não tinha tanto contato com o esporte. Sim. As primeiras trombadas foram mais para você aprender e ver, claro, tem a velocidade, tem a estratégia, mas Sim, o equipamento, de uma certa forma, dá essa segurança para você, Vitor? Eu acho que, sinceramente, para quem tá, o atleta que está no futebol americano, ele fica muito mais preocupado de saber a dinâmica do ataque, decorar as jogadas, porque é muito mais estratégico do que dentro de campo. Ali a gente pensa muito mais em executar as jogadas e dar qualidade para o time em si do que na parte física, sabe? Tá. A parte física é muito importante, porque o teu corpo é teu instrumento de trabalho. Então, para você ter uma técnica adequada, você precisa condicionar o teu corpo para aquilo. Mas, então, a preparação vem antes de você ir para campo, né? Você começa todos os dias, não é igual ao futebol, que você consegue, durante o final de semana eu vou bater uma pelada com meus amigos. Não dá. Você tem que se programar a semana inteira para você conseguir. Mas, para quem vem de fora, realmente, é um esporte bem impactante, bem contundente, na verdade. Sim. Se você não se preparar direito, você pode ter uma lesão. Mas, dentro de campo, eu acabo não me preocupando com isso, cara. Porque o receiver é a sua função, para quem não costuma ver, tá falando, o que é um receiver? Você recebe a bola, você é um dos que sofre mais no contato, não é isso? Sim, eu sempre... a explicação que eu falo eu sou um atacante aberto, né, para que a pessoa leiga no futebol americano. Vai lá, o armador vai no futebol, que é o quarterback, vai lá e faz isso, às vezes ele fala, cara, é o marido do Zé Beat e lança para mim. Não precisa ter tempo. O Tom Brady vai lá e lança. A posição dele, o quarterback, lança para o recebedor. Então, minha função é me desmarcar, eu já tenho rotas pré-definidas, né, de acordo com cada jogada, e eu tenho que me desmarcar e receber a bola. Depois que eu recebo a bola, eu viro um alvo. Então, o atleta tenta me derrubar, cara. E como eu sou alto, geralmente eles vêm na perna, então eu preciso me cuidar. Caramba. Mas é isso. E para agradecer a sua presença aqui no A Bola Não Para, sonhos. O que você tem de sonho? O que você está vislumbrando? A gente sabe que o Brasil está conseguindo aí resultados importantes, está crescendo na modalidade, mas qual o seu sonho aí a curto, médio prazo, ainda atuando no futebol americano? O meu atual objetivo hoje no final do ano agora vai ter um campeonato sul-americano de flag, vai ser aqui em São Paulo, um sul-americano onde a gente vai contar com várias equipes. A gente vai ter um training camp agora em outubro pela seleção de flag. Então, nesse ano, fui convocado tanto pela seleção de equipamento, de FA mesmo, quanto para a seleção de flag football. Então, eu estou animado para esse campeonato sul-americano que vai ter aqui no Brasil. A gente vai ter mais um training camp e vai ter um corte. Então, eu espero que esteja nessa lista, vamos preparando para estar nessa lista. Então, é um objetivo agora. Jogar o campeonato sul-americano aqui em São Paulo, perto da família, chamar a torcida para esse campeonato. Então, vai ser bem importante para mim. E onde vai ser o campeonato? Você já sabe a sede? Onde vai ser? Eu não sei. Eu sei que vai correr aqui em São Paulo. Eu não sei o local ainda. E está tudo previsto para em janeiro ou fevereiro do ano que vem tenha um campeonato classificatório para o Mundial de Equipamento, que vai acontecer no México. Então, a gente vai ter alguma convocação, talvez, agora no próximo mês, da seleção de FA. Eu também espero estar presente. E, quem sabe, fazer talvez minha última estreia. Eu não sei ainda, a gente nunca sabe quando que é a última vez. Mas eu estou começando a pensar mais para frente, né, de realmente passar essa mensagem do futebol americano. E essa experiência, talvez atletas que não tiveram essa oportunidade que eu tive de talvez ir para fora, mas eu poder passar esse conhecimento para eles aqui. Então, é um objetivo talvez a longo prazo aí. Legal. Vitor Hugo Mega, prazer conversar com você. Prazer, sucesso, o tempo passa rápido, você vê que é rapidinho, mas valeu, prazer. Já fica o convite para uma próxima aí, para você participar aqui com a gente, tá legal, Vitor? Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, agradecendo o Vitor Hugo Mega, foi o personagem de hoje do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!